Conheça o paraíso escondido na Europa. Existe um país notável na Europa, chamado de Bielorrússia. Este lugar também conhecido como República da Bielorrússia. Como muitos de vocês já sabem, a Bielorrússia é um dos países da antiga União Soviética. Geograficamente, hoje está situado na parte norte da Europa. As suas fronteiras terrestres incluem a Polônia ao oeste, a Letônia e a Letônia ao norte e a Ucrânia e a Rússia ao leste-sul. É claro que a extensão territorial deste país não pode ser comparada com a extensão da Rússia. No entanto, se avaliarmos o país no âmbito europeu, pode-se dizer que o país tem uma área de 207,600 km², ou seja, maior do que muitos países europeus nesta área, e tem uma população de aproximadamente 9,5 milhões de habitantes, o que é bastante confortável. Portanto, não há escassez de pessoas no país e, consequentemente, não há caos. Como você pode ver no mapa, a Bielorrússia não tem costa até o mar e suas terras consistem em muitos terrenos planos e extensas areias pantanosas. Na verdade, quase 40% do território do país é coberto por florestas e lagos. No fim, a Bielorrússia tem uma estrutura completamente focada na terra, preso entre a Rússia e a Europa. No passado, o país foi dividido várias vezes por impérios como a Rússia, a Polônia e a Áustria. Quando chegou a Primeira Guerra Mundial, a Bielorrússia estava sob ocupação alemã. No entanto, a perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial levou à retirada da Bielorrússia. De fato, ambas as ocupações alemã e a oportunidade criada pelos problemas internos do Império Russo permitiram à Polônia anexar parte da Bielorrússia, chamando de União Ocidental. Posteriormente, o país se uniu à União Soviética, controlando assim os 6 territórios existentes. E em 1991, como muitos dos países da União Soviética, a Bielorrússia declarou independência e, embora seja agora um Estado independente, mantém uma proximidade notável com a Rússia em termos de linguagem e herança comum. Com mais de 80% da população ortodoxa, o país é o aliado mais próximo da Rússia em qualquer situação. Em comparação com a Rússia, a Bielorrússia tem uma proporção menor de católicos e outras religiões. Além de um número reduzido de bielorrussos falando bielorrusso em relação ao russo, a Bielorrússia é um país com uma herança comum com a Rússia nos dias de hoje. Assim como a maioria dos países, Minsk, a capital da Bielorrússia, recebe voo direto de várias partes do mundo ao longo do ano. A boa notícia é que, independentemente da cor do seu passaporte, você pode entrar na Bielorrússia sem a necessidade de um visto. No entanto, se a sua estadia for superior a 5 dias, é obrigatório registrar o seu endereço de acordo com as leis locais do país. Além disso, é necessário adquirir um seguro de saúde na entrada, pois o país não cobrirá automaticamente as despesas médicas durante a sua estadia. Para aqueles que desejam visitar a Bielorrússia para trabalho ou residir, o processo é um pouco mais complexo. Solicitações devem ser feitas através de embaixadas ou consulados, e a obtenção de uma autorização de residência requer paciência. Casar-se com uma cidadã bielorrussa é uma opção, permitindo aluguer de casa, emprego no país. E uma outra alternativa é um convite de uma empresa registrada na Bielorrússia. Pode acelerar o processo de obtenção da autorização da residência. Apesar das formalidades, a Bielorrússia é um país vibrante em termos de cultura e entretenimento. No entanto, é importante observar o clima, especialmente se você não aprecia o frio. A maior parte do ano pode ser bastante frio, com temperaturas médias abaixo de 20 graus. Em janeiro, muitos preferem visitar a Bielorrússia na primavera e setembro para evitar o rigoroso frio. Em termos financeiros, o país utiliza o rublo bielorrusso, com um salário mínimo atual de cerca de $135, equivalente aproximadamente a 350 rublos. Os salários mínimos na Bielorrússia são geralmente mais baixos do que muitas partes do mundo. Contudo, a maioria dos habitantes do país não recebem salários tão baixos quando consideramos as deduções fiscais. O salário médio líquido para alguém que trabalha na Bielorrússia é de aproximadamente $400 nos mercados locais. O preço por quilograma de frutas e vegetais raramente fica abaixo de 10 rublos, isso que é equivalente a cerca de $3.
Esses preços relativamente elevados se devem em grande parte à importação desses produtos de regiões mais quentes. Por exemplo, em vez de comprar 1 kg de berinjela, na Bielorrússia pode-se obter 1 kg de carne moída ou peito de frango, o que atrai aqueles que apreciam a carne. E para quem já planeja se mudar para a Bielorrússia, é preciso estar preparado para ajustes econômicos iniciais. Primeiro passo: encontre um trabalho que te pague entre 400 a 500 dólares, aproximadamente a 1.500 rublos no mínimo. É essencial, mas com esse valor pode ser desafiador garantir uma residência própria. Atualmente os preços médios dos apartamentos na Bielorrússia não são inferiores a 400 e as despesas mensais com eletricidade e água giram em torno de 50 dólares em média. Há um ano, esses mesmos apartamentos custavam menos da metade do preço. No entanto, devido à situação geopolítica envolvendo a Ucrânia e a Rússia, a Bielorrússia enfrentou um fluxo de imigrantes, resultando em aumentos significativos nos preços. Os apartamentos disponíveis têm geralmente entre 20 a 30 anos de idade, e descrever a Bielorrússia envolve reconhecer a coexistência da vida moderna com as antigas regras, exemplificando as restrições. Amantes de animais podem achar frustrante o fato de não poder levar os seus cachorros para passear em parques públicos, e andar de bicicleta também é proibido. Consumir álcool ou fumar em locais públicos é restritamente vedado, destacando as peculiaridades da vida no país. Por exemplo, ao decidir sentar-se em um parque com um amigo para saborear algumas sementes de girassol, você pode pensar que está tudo bem, especialmente porque algumas mulheres estão sentadas ali. No entanto, ao cometer esse ato, percebe-se que essas mulheres na verdade são policiais disfarçadas. Embora essa situação pode ser vista de forma positiva, graças a tais restrições, o país manteve uma notável limpeza, tanto nos parques quanto nas ruas, sem presença de lixo. Além disso, a sobrevivência com uma renda média e o emprego comum na Bielorrússia é um desafio. Com uma renda mensal de 400 dólares a 500 dólares por mês, cobrindo aluguel e alimentação, é difícil, e não orçamento para roupas, entretenimento ou compras de tecnologia. A cultura culinária é predominantemente centralizada em pizza, sendo os lanches em restaurante uma opção popular. Para os muçulmanos, mais de 80% dos produtos contêm carne. Portanto, comer em um restaurante, comunicar-se pode ser um desafio se não souber falar russo, bielorrusso ou um pouco de inglês disponível para expressar preocupações além do universo da pizza. Notavelmente, produtos de peixe cru como sushi são amplamente consumidos e a adaptação à culinária local pode ser difícil na Bielorrússia. Uma refeição em um restaurante comum geralmente é mais de 10 dólares, refletindo um sistema capitalista com alta lucratividade. A expressão de desaprovação pelo estilo de vida local pode levar ao tédio, tornando a paciência uma qualidade essencial para quem deseja viver neste país. Independentemente da situação, espera-se cortesia e respeito na Bielorrússia. Além do respeito, é comum deixar uma gorjeta, geralmente em torno de 10% do custo da refeição. O uso extensivo de telefone é uma prática que remonta à época soviética e ainda é prevalente no país. Apesar de ser um estado relativamente novo, a Bielorrússia tem um longo caminho a percorrer em termos de desenvolvimento interativo. A força de trabalho é predominantemente composta por mulheres, em várias áreas, e é evidente nos mercados locais, onde a maioria das proprietárias de lojas são mulheres. Há uma certa aversão e pinchicha com os vendedores bielorrussos. Nos mercados, há uma prática degostada por ele. Muitos homens bielorrussos imigram para outros países europeus em busca de emprego, enviando dinheiro de volta para as suas famílias. Isso resulta em uma proporção significativa de mulheres em relação aos homens no país. A estabelecer um círculo social, pode-se notar que os homens parecem mais formais, enquanto as mulheres bielorrussas são frequentemente descritas como calorosas e prestativas. Uma característica positiva é a audiência de racismo contra cidadãos estrangeiros. Na Bielorrússia, particularmente em relação às mulheres bielorrussas, que são abertas a conhecer novas pessoas. Apesar do alto custo de vida e regras rígidas, a natureza é bem cuidada do país,
e a oportunidade de visitar uma nação europeia sem visto não são razões para considerar uma visita no país, hein? Então, se gostou do vídeo, comenta aí embaixo e deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal.